do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Rio de Janeiro. Uma mulher para votar. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Uma pena que esse tipo de oportunidade veio se apresentando muito pouco. Uma pena muito grande que o companheiro Bob, atual presidente municipal do PT, não esteja aqui. Isso já demonstra, eu fico bem à vontade para falar isso aqui, porque falei com ele há pouco no telefone e disse isso para ele. Então, isso já demonstra que tipo de gestão é essa e continuará a ser caso seja reeleita. É um partido que não está presente nos debates com a base, que não tem compromisso de reunir as bases, enfim, tudo aquilo que a gente quer esperar aqui. Bom, me apresentar rapidamente, meu nome é Priscila Carvalho, eu sou filiada ao PT desde 1994, venho falando que minha filiação consta de 2001, mas me filiei em 94 na UERJ, militei há algum tempo, fui delegada em várias convenções, nunca fui direção do partido, fui por um breve tempo direção do CEP, fui professora da rede pública estadual durante 11 anos. Comecei a militar próximo ao PT em 89, quando eu tinha 15 anos, fazendo a campanha do Lula, estou com 43 agora. E, enfim, estou nesse partido desde então. Meu objetivo aqui hoje, assim como foi no debate da segunda zonal, é aproveitar essa oportunidade para trazer aqui um conjunto de questões, pelo menos uma parte do conjunto de questões que eu considero, e o grupo que eu faço parte considera, que devem ser contempladas no Partido dos Trabalhadores, não só na esfera municipal, mas nas esferas estadual e nacional também. Se a gente propõe um partido que debate, que tem formação política, a gente precisa contribuir com isso também. Então, meu compromisso aqui nesse pouco tempo que eu tenho é trazer algumas questões. Primeiro, eu queria dizer que para nós é fundamental relacionar a discussão do campo nacional, do cenário nacional, da conjuntura nacional, com a conjuntura municipal. E propor uma direção municipal do Partido dos Trabalhadores pressupõe necessariamente esse vínculo da esfera municipal com a esfera nacional. O cenário que nos abate aqui no Rio de Janeiro, falei isso no debate da primeira zonal, vou seguir falando, porque penso que essa é a contribuição que a gente pode fazer. O cenário do PT do Rio de Janeiro, um cenário que a gente vê aí um ciclo produtivo sendo quebrado, né? Bancos públicos atacados, serviços públicos atacados, funcionários sem receber, a classe trabalhadora como um todo abatida, o ciclo da política do conteúdo local, que fazia parte do que o PT vem tocando nos últimos anos, a política do conteúdo local, que é uma política aplicada na esfera de petróleo e gás, também foi rompida, né, com o golpe que a gente levou e está levando nesse momento. E tudo isso que abate o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro está ligada ao cenário nacional. Eu queria fazer aqui, então, pedir licença para fazer umas pinceladas de algumas questões. Por exemplo, a necessidade que o PT do Rio de Janeiro tem de, primeiro, não só empoderar ações zonais, reunir os militantes nos núcleos de base, como também dar transparência no repasse dos recursos que são transferidos, contemplar o que deve ser contemplado, que é a previsão de 42,5% de repasse para as zonais, mas também discutir o orçamento participativo no interior do partido, que é uma coisa que a gente defende para a sociedade, mas no interior do partido não existe. Confrontar diretamente, por exemplo, esse tipo de partido que a gente tem hoje, que é um partido de máquina morta, que chama o militante apenas no dia da votação. Eu me pergunto, por exemplo, por que um candidato que não está presente aqui, o companheiro Bob, vai ter um número de votos tão grande se essas pessoas que vão votar nele não estiveram nos debates, não estiveram lá no debate da segunda zonal, não foram ouvi-lo. Como ele mobiliza essas pessoas para votarem nele? Por que não mobiliza também para o debate? Então, o Partido dos Trabalhadores que a gente quer construir, eu penso que tem duas missões, duas tarefas políticas. Uma tarefa interna, que é esse processo de formação política continuada,
na prática, um processo de reorganização dos internúcleos, fazer os setoriais conversar, integrar os setoriais, um partido que viva de verdade. E um segundo elemento, um desafio que eu coloco aqui, que eu vou tentar resumir muito brevemente, é pensar por que é importante o PT do Rio de Janeiro mobilizar a classe trabalhadora para lutar contra esse conjunto de ataques que vem sendo implementado com uma agenda neoliberal escravocrata e ao longo da classe trabalhadora. E por que é importante, ao fazer essa luta e conclamar essa população do Rio de Janeiro para lutar conosco pela resistência e pelo avanço, linkar com a questão do afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Então, dentro dessa pegada, eu queria pensar algumas questões. A gente sabe muito bem que fora a reforma de 1930, que incluiu 20% da população brasileira numa inclusão social, fez o processo de inclusão social, de ascensão social, para 20% da população brasileira, que era a chamada classe média. De lá para cá, até 2003, o que a gente tinha sempre era desprivilégio total e falta de política social e políticas públicas voltadas para a maioria da população. O governo Lula e o governo Dilma, com todos os defeitos que a gente possa apontar, de 2003 para cá, barrou a agenda neoliberal. Barrou a agenda neoliberal, implementou uma série de medidas na GRU, institucionais, para o controle da corrupção, ainda que membros do partido tenham sido acusados por essa razão. Implementou institucionalmente um controle, uma medida de controle contra a corrupção que não é falado pela mídia golpista, implementou uma política de inclusão social que não se via antes, fazendo com que o que alguns chamam de uma classe que era abaixo da classe trabalhadora, porque nem trabalho informal tinha acesso, alçasse ao status de classe trabalhadora. Vejamos a situação de dificuldade que a gente vive. E fez essa política de inclusão no governo Dilma, por exemplo, mexendo através das mulheres, porque quando Dilma Rousseff descobre que o acerto do presidente Lula, porque vamos lembrar, Dilma Rousseff era ministra do governo Lula. Ela estava lá desde o governo Lula, ela era responsável por tocar as políticas sociais. E nos últimos dois governos, no último que ela quer nem considerar, não vai ter tempo para isso, ela que tocou o aumento expressivo do alcance das políticas sociais. Esse aumento não se dirigiu apenas às mulheres, mas ela percebeu que ao fazer política para as mulheres, fazia-se política para 52% da população, que é também mãe da outra metade. Eu estou batendo nessa tecla, porque ao fazer política para as mulheres, com Bolsa Família, com política de inclusão, de habitação mais inclusiva, se afetou, na verdade, a base da estrutura social, que é a família. Vamos discutir qual é o modelo de família, mas vamos pensar. Existe essa instituição família. E essa instituição família, ainda que seja matrifocal, ou seja, dirigida por mulheres, ela tem mulheres no seu interior. E ao fazer uma política que foca nas mulheres, o governo Dilma conseguiu incluir toda a sociedade, quer dizer, incluir essa perspectiva de inclusão. Esse é o grande filão que foi descoberto a inclusão social no penúltimo governo da gente. A direita conhece muito bem os nossos teóricos, muito mais do que muitos de nós. A direita, por exemplo, sabe muito bem qual é o mapeamento que Marx e Lenin fazia da estrutura social capitalista. A direita sabe muito bem lançar a mão de uma imprensa golpista, Folha, Estadão, Veja, Globo, para fazer a manutenção do status quo através da ideologia dominante. O Partido dos Trabalhadores, quando vê que está colocado para a classe trabalhadora uma narrativa golpista que culpabiliza o partido por uma crise moral, apontando o partido como o criador e o mantenedor da corrupção, quando isso não é verdade, aponta o partido como o criador e o mantenedor de uma crise econômica que é mundial, ou seja, na verdade a crise que a gente teve foi muito mais instigada pela instabilidade política, nós sabemos disso. Quando o Partido dos Trabalhadores não enfrenta essa narrativa golpista, não enfrenta essa narrativa que culpabiliza o PT, o Partido dos Trabalhadores está correndo o risco de deixar de ser a referência entre a classe trabalhadora. Para que a classe trabalhadora continue a nos ver como referência, para que a gente eleja bancadas fortes, a gente precisa falar do golpe. Precisamos mostrar que o afastamento da presidenta Dilma Rousseff lá atrás, no ano passado, não foi à toa, não foi por causa de um erro econômico que nós criticamos. Foi por muito mais pelos acertos do que pelos erros. A direita não ganhava o poder desde 2002. Não ganhou todos esses anos
tanto, se não ia ganhar de novo em 2018. A gente precisa dizer para a população que é um golpe, precisa explicar para a população que esse golpe é jurídico, é midiático e é parlamentar. E precisa explicar para a população no que consiste isso, o que significa isso. Significa a miséria batendo a porta de cada um de nós. Significa a proibição, por exemplo, de falar de gênero nas escolas. Um governo que é machista, misógino, racista, escravocrata, neoliberal, neocolonizador, e a gente precisa falar disso. As lutas sociais, só para concluir então, as lutas sociais que a gente vai enfrentar na sociedade, elas precisam estar linkando politicamente, que é a tarefa número 1 de um partido político de esquerda. É confrontar a ideologia dominante. Essa é a formação política cabal para o interior do partido e para fora. Porque se a gente não faz a disputa pela consciência de classe, a gente não está fazendo disputa nenhuma. A gente não pode se resumir a uma disputa eleitoral, uma disputa institucional. A gente precisa fazer a disputa no campo popular, que passa necessariamente pelas mentes e os corações das pessoas. Por isso a gente precisa defender o mandato da presidenta Dilma, que é o nosso mandato. Isso aí. Se a gente não tem processo de formação política, debate permanentemente dentro do partido, portas abertas para a participação política, o jogo sempre vai rolar. Vai ter sempre gente indo para o Congresso também, para ficar sai, para passear e depois volta para votar. Isso acontece no movimento sindical, no movimento estudantil, em qualquer lugar. Eu que fiz movimento estudantil, movimento sindical, a gente conhece isso. Não importa qual é o sistema. O que importa é a gente mudar o funcionamento do partido. E o partido parece que está cego, surdo e mudo, numa conjuntura bastante complicada para o nosso país. A escolha que nós fizemos de ter a candidata Prícila e a nossa chapa Rio contra o Golpe foi de não termos visto em outras chapas ou candidaturas. Isso independe do que cada um expressa, mas sim do que a chapa expressa e o que está acontecendo no debate, ainda que pobre, no processo de renovação das direções do partido, sem colocar como centro da pauta a conjuntura. Não adianta pensar estrutura, revigoramento partidário ou o que seja na conjuntura que a gente está vivendo. Hoje a gente enfrenta o processo golpista que está em andamento, que alguns estão dando como página virada. Não tem que ter nada de página virada, porque quem considera página virada vai estar conversando com o golpista ali na esquina. E a gente vai a gente vive o processo que a gente está vivendo no país, fazendo alianças com esses que tiraram do poder a presidente eleita Dilma, que aliás nem pôde governar, não pôde nem ter o segundo mandato em andamento, porque os caras estavam pensando que assim como fizeram na Argentina, se não é um processo restrito ao Brasil, eles iam assumir a presidência e iriam tocar a política que estão tocando. A gente nunca viu, independentemente da faixa etária aqui. Mas quanto mais velho, pior fica. A gente nunca viu nada tão ousado, nem na ditadura, nem com o governo Collor, nem com o governo FHC, em termos de mexer nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, do ponto de vista sindical, trabalhista e social. Enfim, então eu acredito, e muitos vêm sempre ao microfone e falam, fora Temer, e eu cochicho, não ao golpe, contra o impeachment. Anula o golpe. A volta da Dilma é porque nós precisamos ter eleição em 2018, que aí a gente vai eleger o Lula. Mas a gente pode não chegar a ter um processo eleitoral. Então eu chamo a atenção dos companheiros que a gente tem que estar mobilizado e que tem que renovar a direção partidária nessa linha de lutar contra o golpe e de mobilizar a sociedade brasileira para reverter o processo que a gente está vivendo no Brasil. Então, a conversa é para muito mais que o tempo que a gente tem. Queria convidar as pessoas a estarem lá na sexta-feira no centro. Depois a gente pode aqui anunciar onde vai ser, mas vai ter um outro debate na sexta-feira, às 6h30, no centro. Vou salpicar aqui algumas perguntas, porque são mais de 15. Não tem como fazer isso. Vamos lá. É uma pena, gostaria de responder uma a uma. Alguém falou sobre o fato de que 1.700 filiados, foi acompanhando. Isso, 1.700 filiados não corresponderam aos números específicos para fazer um diálogo aí com a fala do companheiro Rubinho. De fato, não corresponde. E aí já vou ligar com a questão do PED. E a intenção é que não corresponda mesmo. Né? A gente
gente sabe que o PET, por exemplo, ele tem problemas, e ele não tem problemas porque ele é um mecanismo que não funcionou. Ele tem problemas porque ele é um mecanismo que funciona para o objetivo que ele quer cumprir. E o objetivo é que o partido não se reúna, que o partido não faça análise de conjuntura, que o partido não faça formação política, não discuta e só seja chamado para votar nos dias das eleições. É a redução total da nossa democracia a um papel instrumental dos filiados e das filiadas. E um uso instrumental e antiético das pessoas. E a compra de votos que a gente sabe que é feita desse partido. Né? Vou linkar essa questão, não sei se ainda está por aí, o companheiro está ali. O companheiro, vou pular aqui para a questão do Bob. Queria a musiquinha que eu queria dizer para o companheiro um alto lá. Um alto lá, porque o que estava sendo feito aqui, companheiro, não era conversa de comadre. Não é porque nós somos mulheres que a gente estava fazendo conversa de comadre. É isso aí. Nós estávamos fazendo a nossa intenção aqui, a Náusea que pode falar por ela mesma depois, não era fazer um ataque pessoal no Bob, que aliás eu abro um parênteses e digo o seguinte, tenho muito carinho pessoal pro Bob, conheço ele há muitos anos, desde 90 e pouquinho, sabe? Conheço ele, a filhinha dele, de pequenininha, quando nasceu, tenho carinho pessoal por ele, mas politicamente a crítica está sendo feita. E o senhor não pode chamar essa crítica de uma crítica pessoal de falar malzinho e chamar de mimimi porque está sendo feita por mulheres. Quero que seja colocado com bastante respeito. A crítica aqui é política e a crítica aqui é a posição que ele tomou. Falei com ele no caminho daqui de carro, aliás, peço desculpas aos companheiros pelo atraso, as pessoas estavam saindo dos seus locais de trabalho e viemos juntas, devido a isso que a gente se atrasou, não foi a falta de respeito com os companheiros. E quando falei com ele, ele falou, estava lá trabalhando no processo do PED funcionar. Porque, claro, o processo do PED vai beneficiá-lo. E vou perguntar de novo, por que ele não mobiliza a base dele para estar aqui no debate e estar lá no segundo regional? Se mobiliza para a hora de votar na zona. Por que ele fez para ele? Pergunta a você. E vou perguntar mais ainda, por que não investe na deliberação política? Porque quando toma a decisão, vou aqui ou vou ali, isso é uma decisão política. É uma decisão política. As decisões têm que ser pesadas. Não vou diminuir o peso dessa decisão. Vou criticar, sem dúvida. Tem que criticar. Não é esse o Partido dos Trabalhadores que eu ajudei a construir, que eu vi meu pai construindo lá em 79, quando eu tinha 6 anos, dentro da minha casa, cheio de marmanjo, cabeludo, fazendo discussão política, poucas mulheres, inclusive. E aí, aliás, aproveito para dizer a emoção que eu fico aqui, porque durante algum tempo eu morei na Zona Oeste, meu pai, e conheço muita gente da Zona Oeste, militância aguerrida da formação política e criação desse partido. Então, é uma discussão política que está sendo feita, não é conversinha de comadre. Queria falar falaram aqui sobre a questão do André Siciliano. Não instaurar a comissão de ética e pedir a expulsão desse cara é o fim da picada. É o fim da picada, é um absurdo total. O cara que vota contra o interesse da classe trabalhadora, que vota a favor da privatização da cidade, é um cara que não tem compromisso nenhum. E aí eu não aceito justificativa de que o cara não pulou fora como os outros pularam para ir para outro partido, não. Não tem que pular fora na hora do dia a dia, na hora da luta institucional. O que esse partido precisa voltar a fazer é associar a luta institucional com a luta no campo popular, coisa que não vem fazendo. Então, alguns falaram sobre a intervenção de 91, uma pessoa falou sobre a intervenção de 98, não sei quem lembra agora, mas quem foi. Correria de anotar aqui. Eu estava... Foi Calixto? Estava lá em 88, estava lá em 89, em 98, eu era delegada na convenção do PT, né? A convenção que aconteceu na UERJ, com muita emoção vi a vitória do Lindbergh Fari, do companheiro Eduardo Palmeira, que era o nosso candidato a governador pelo PT, e vi também o processo de intervenção vindo lá de cima. Um processo que começou ali, na minha avaliação, a acabar com o Partido dos Trabalhadores, com a sua democracia interna. E essa diminuição da democracia interna, que culminou com a intervenção do PT no Rio de Janeiro, demonstra que um golpe já havia dentro do PT. Não se ganha de qualquer maneira. É preciso ter claro isso. Quando a direção erra, a gente precisa apontar os caminhos. Direção e base tem que ser deshierarquizada. É importante que tenha direção e a gente deve cobrar que a direção faça o seu papel. Mas quando a liderança erra, a gente tem que apontar os rumos. A gente tem que dizer, está errado, o caminho não é esse. E é isso que a gente tem que fazer agora no dia 9
de abril, e é isso que a gente tem que seguir fazendo, seja qual for a direção que seja eleita. Bom, vamos lá, muita coisa, muita coisa. O Julinho falou muita coisa que eu tenho acordo com quase toda a fala dele. Ele falou sobre a questão da política internacional. Eu queria destacar uma coisa aqui. E vou juntar essa questão da política internacional com a observação que alguém fez sobre a capacidade de mobilização que as mulheres fizeram no 8 de março. A divisão internacional do trabalho, não os capitalistas, 1% da população brasileira e sei lá quantos por cento do mundo, a divisão internacional do trabalho, que é o próprio regime capitalista em ação, não trata a exploração de classe por via meramente econômica. A divisão internacional do trabalho é racializada, é genilizada e sabe explorar isso até as últimas consequências. Portanto, dentro da classe trabalhadora, nós temos mulheres e homens. A classe trabalhadora não é um sujeito neutro. Ela tem sexo, ela tem raça, ela tem uma série de marcadores. Então, no interior de uma classe trabalhadora, há também opressões. Né? Opressões de homens sobre mulheres, opressões de brancos sobre brancos e brancos sobre negros. Isso pode acontecer. Então, a divisão internacional do trabalho explora isso até últimas consequências. E o golpe só foi dado no nosso país porque há uma visão de mundo que é mantida pela mídia soberana. A gente sabe que a televisão hoje é transmediática. Isso não é pouco poder, não. Isso é muito poder. A televisão sendo transmediática, e a gente sabe que 1/3 dos políticos que estão lá no Congresso são donos de cotas nas emissoras. Então a gente precisa fazer valer isso, falar sobre isso com a população. A divisão internacional do trabalho é racializada, é generalizada, é classista e ataca os trabalhadores dessa maneira. Se é assim, a nossa formação política para análise de conjuntura está capenga, porque a gente não está conseguindo incluir os elementos marcadores sociais que estão no interior da classe social, que são gênero e raça, por exemplo, e sexualidade também. Não é por acaso que o pessoal hoje, não sei se está errado, outra agremiação política, que não a nossa, se for fazer edição, outra agremiação política que não a nossa de esquerda, e que disputa o eleitorado conosco, está atraindo hoje a juventude, falaram aqui sobre isso, esvaziamento, né? Está atraindo a juventude, está atraindo as mulheres em movimentos sociais organizados, está atraindo a população negra organizada em movimentos sociais. Não é por acaso, é porque na sua análise de conjuntura e na formação política dos seus militantes, isso está sendo privilegiado, coisa que a gente não está fazendo aqui, o dever de casa. Para fazer análise de conjuntura de verdade, não é ficar repetindo Bíblia, o pessoal apelidou agora de esquerdo ou macho. Tem que incluir os marcadores sociais que são utilizados pelo capitalismo. Tem que incluir. E aí eu vou falar do 8 de março. O 8 de março botou 20 mil mulheres na rua. Eu estive na organização com outras companheiras desse coletivo e também do 25 de novembro do ano passado, e lá vi um grupo de um conjunto de mulheres de diversos segmentos sociais, de diversos grupos diferentes, que tinha inclusive antagonismo e rivalidade interna, e seguiu botando 20 mil pessoas na rua. Por quê? Porque havia uma metodologia política de coalizão, havia compromisso com discutir violência de gênero. E nós temos que fazer esse compromisso valer aqui na direção do Partido dos Trabalhadores. Compromisso em fazer valer com a formação política. Sobre as alianças, não é muito fácil falar disso. Um minuto, né? Ixi, o mais polêmico. Vou tentar resumir tentando não ser mal entendido, né? Mal interpretado. Concordo com o que o Edmundo falou e outros companheiros falaram. A gente não está na clandestinidade, né? Nós não somos o pessoal que tem um conjunto de representantes no parlamento. No parlamento você fala qualquer coisa, não está governando. Agora, nós somos um partido de massas, um partido com compromisso com a classe trabalhadora. Esse é o nosso compromisso. A gente tem que poder expressar esse compromisso claramente. A classe trabalhadora tem que poder ver isso em nós. Se não vir, a gente está derrotado desde já. Na construção desse compromisso, nós precisamos falar o seguinte: é importante fazer as alianças, elas têm que existir se a gente estiver lá na institucionalidade. Mas a gente não pode sucumbir às alianças, muito menos fazer alianças com golpistas, e aí eu tenho isso a esfera municipal, não dá para fazer aliança com Crivella, a gente precisa fazer valer. E precisamos pensar o seguinte: as alianças que fazemos no plano nacional precisam ser feitas para que não sucumbamos a ela
um braço forte no movimento social. Precisamos nos voltar para os movimentos de massa social. Precisamos estar lá, dialogando, frente a frente. E a direção do PT municipal tem que ter compromisso de fazer isso. Não pode se governar com notinha e dentro de um gabinete só não. Tem que ir para as ruas, falar com a população como a gente está falando aqui.